Olá, estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de Informática Aplicada à Saúde. Hoje veremos os seguintes tópicos: Informática Aplicada à Saúde no mundo, Informática Aplicada à Saúde no Brasil. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o que é informática aplicada à saúde, compreender a necessidade do uso da informática aplicada à saúde, identificar como utilizar a informática para a área de saúde. Então, origem. O que é? Da onde vem? Você pensa que informática na área da saúde é uma coisa nova. Para você ter uma ideia, a internet ela vem desde o século passado. A maioria de vocês aqui talvez nasceram nesse século, eu sou do século passado, né? Então, quando você fala século, fica uma coisa parece que tão distante. Hoje você tem a cada dia um avanço muito grande e junto a informática aplicada à saúde trabalha para que cada sistema seja aperfeiçoado e melhorado para que você consiga utilizá-lo da melhor forma. Para você utilizar um sistema, você tem uma coisa que se chama interface. O que é interface? Hoje vocês estão aqui me assistindo através do celular, através de um computador, ou mesmo ligado a uma televisão, uma Smart TV que te dá recursos. Só que antigamente você não tinha isso. Então, os cursos mais antigos funcionavam como? Por correspondência. Então você recebia o seu material, estudava, e alguns deles você até fazia a sua prova e depois enviava pelo correio. Mas tudo isso é importante porque deu a base para os sistemas atuais. Então, quando a gente fala na origem, da informática aplicada à saúde, ela não começou no Brasil. No Brasil ela começou um pouquinho atrasada, né? Não por falta de recursos. Lembrando que no Brasil nós tivemos reservas de mercado. O que é uma reserva de mercado? Eu não poderia trazer equipamentos mais sofisticados para serem utilizados aqui. Então, nos outros países, como Estados Unidos, Alemanha, você tinha computadores, na época, que eram mais avançados. Hoje não. Hoje você tem um computador que está em qualquer parte do mundo, você consegue utilizar esse recurso ou ter esse equipamento aqui no Brasil. Mas antes não conseguia. Então aí é um problema. Então para você progredir, para você crescer, para você melhorar o sistema, eu preciso de uma coisa chamada hardware. O que é o hardware? É a caixa, é o computador. Você tem lá um notebook, o seu celular é um hardware. Então, bastante atenção, porque eu vou passar algumas dicas importantes para essa utilização, tá? Então, quando a gente está vendo aqui, você viu que vários países e todos utilizam a informática na saúde. Como eu já disse anteriormente, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é um dos melhores do mundo. Então a gente tem que valorizar o que nós temos aqui. E você consegue ver isso através de pesquisas do Google, porque o Google ele traz muitas informações. E o Google também está ligado ao sistema de informação, né? Se você tem um problema, você vai lá e procura para tentar resolver esse problema de uma forma mais rápida. Antigamente você não tinha isso. No começo, os computadores eles eram de tela preta, né? Era caractere. Então você via lá as letrinhas e você precisava digitar muito e no começo nem o mouse existia. E aí você digitava e fazia os seus programas. Hoje não. Hoje a interação ela é muito maior. Você, na verdade, pode nem precisar digitar. Você pode colocar um teclado virtual, ficar clicando ali nas teclinhas e aí você vai ter acesso. Tá? E isso auxilia bastante, porque eu não vou colocar informações erradas, né? Porque quando eu estou digitando, normalmente, antigamente o pessoal fazia um curso que se chamava datilografia, eu acho que ninguém aqui fez. Depois da datilografia, você teve um curso que era digitação, que era para digitar em computadores. Aí depois você teve um curso de operação e hoje todo mundo já utiliza equipamentos, né? Todo mundo já usa na escola, usa na empresa, usa no seu dia a dia os computadores. Então, um exemplo bem interessante, você vai ao fazer o atendimento em algum local, a primeira coisa que tem é um totem. O que é um totem? É uma caixa onde você vai apertar um número lá e ele vai te dar um número para a fila de espera.
Isso está sendo controlado pelo sistema de informação. Então, isso é uma coisa que veio para agregar qualidade e melhorar a maneira como você faz isso. Tá? Mas para que serve tudo isso? Para que veio a informática ligada à saúde? Lembrando, no passado, nós tivemos uma grande descoberta que foi a penicilina. Penicilina, o nome mais comum é a bezetacil. É um medicamento que é utilizado e que salvou muitas vidas. Tá? Só que imagina o tempo que demorou para o cara fazer os testes para conseguir chegar naquele ponto. Então, hoje, quando você fala em testes, você está falando numa visão geral. Os laboratórios, eles são mundialmente, tá, conhecidos e eles trabalham entre eles. Então, quando a gente fala lá de como vai funcionar isso aí, a origem de onde ela veio da pesquisa. Então, no começo, as primeiras teleconsultas existentes foram feitas em regiões que eram muito distantes. Então, o médico estava lá, ia atender as pessoas, e ele precisava ter uma ideia, porque na área médica tem uma coisa que se chama especialidade. Guarde bem essa palavra. O que é especialidade? O pediatra, que toma conta de crianças, o cardiologista, que toma conta da parte do coração, e assim por diante. Então você tem várias especialidades. Imagina um médico num local distante, apenas com um rádio, porque ele não tinha computador, e ele precisava resolver um problema. Então, isso começou lá na época da guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então você tinha lá os médicos, que eram os médicos que estavam juntos com os exércitos, e eles precisavam tratar das pessoas. E aí o que eles faziam? Eles pediam informações, solicitavam medicamentos, né? Passava o estado da pessoa, solicitava a remoção. E daí veio toda a ideia de utilizar recursos, no começo da informática aí, também para fazer isso. Então, é uma coisa bem interessante a história, mas se não tivéssemos esse início, a gente não estaria no ponto que nós estamos hoje da informática na saúde. Tá? Agora vamos falar mais sobre as aplicações da saúde. Novamente aqui aparece a palavra SUS. Você deve falar, pô, mas eu sei que SUS é Sistema Único de Saúde. Mas ele vai integrar e melhorar, e qual que é a ideia do Sistema Único de Saúde? Criar uma coisa que se chama Prontuário Eletrônico do Paciente, que veremos mais à frente. O que é o prontuário do paciente? O que é? É onde consta todas as informações dele. O que é eletrônico? Acesso através de meios de comunicação. Então, como eu já falei, você tem o Conecta SUS, você pode simplesmente ir num hospital e ter a informação do atendimento que foi feito em outro hospital. Então, a ideia é que a informação ela fique toda armazenada em um local seguro, que a gente vai ver mais para frente o que é segurança, e eu consiga ter o acesso de qualquer local. Então eu fiz um exame, esse exame vai servir para todos os médicos. Então, quando a gente fala na informática aplicada à saúde no Brasil, ela está buscando isso, e ela está bem adiantada a níveis tecnológicos. Ela cada vez mais, ela busca sistemas, faz integração. Nós temos o sistema, o Butantan, tá? Que é um centro de pesquisa que cria vacinas, né? Lá, Butantan, você deve saber que é onde ficam as cobras, né? Aqui no estado de São Paulo. E aí você tem lá uma série de pesquisadores criando cada vez mais vacinas. E muitas vacinas, elas já são criadas aqui no Brasil. Isso é importante. E são controladas pelo Sistema Único de Saúde. É ele que determina a distribuição de tudo isso. Então, quando a gente fala aonde está a informática aplicada à saúde no Brasil, ele está num patamar superior a muitos países do mundo. Então, sempre pense nisso. Eu deixo aqui informações para vocês se aprofundarem. Aqui, na dica de leitura, a importância da informática na saúde, é uma leitura bem interessante, e o vídeo, a história da saúde pública no Brasil. E aí vocês vão entender todas essas informações. Chegamos ao fim de mais uma videoaula
da origem da informática aplicada à saúde. Espero que tenham gostado. Até a próxima!